Fala, lucradores! Como é que vocês estão? O setor de energia elétrica é um dos mais conhecidos entre os investidores, mas ainda existem muitos investidores que não sabem como funciona realmente a geração de energia no setor elétrico. Por isso, nesse vídeo eu vou falar das geradoras de energia na bolsa, explicar como funciona a geração de energia elétrica e trazer para vocês quais as principais empresas listadas na bolsa de valores que atuam nesse subsetor dentro do setor elétrico. Então já deixa o like nesse vídeo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para o YouTube avisar toda vez que sai vídeo novo. Garanto que você não vai se arrepender. Eu sou Júnior Rafael e esse é o canal Lucrando com a Bolsa. As empresas geradoras são as empresas que detêm as usinas que geram a energia elétrica. A maior parte da energia gerada no Brasil é através das hidrelétricas, que usam as barragens para formar lagos com grande volume de água. Dentro dessas barragens existem turbinas gigantes e quando as comportas da usina são abertas, a água passa por essas turbinas, fazendo as turbinas girar e gerar energia. Então, como a maior parte da energia é gerada através da água, o maior risco dentro do segmento de geração é a falta de chuva, porque isso afeta o volume de água e se a seca for muito forte, a usina pode parar de funcionar para preservar o rio naquele local. A segunda forma de energia mais utilizada é a termoelétrica e, como o próprio nome já diz, a geração acontece através do calor. As quatro matérias principais utilizadas nas termoelétricas é o óleo, o carvão mineral, o gás ou com fissão nuclear, que é a energia nuclear. Essas fontes de energia não são tão utilizadas porque elas têm um custo maior e no caso da energia nuclear, ela é perigosa e com grandes riscos de acidente nuclear. A terceira e a quarta forma são as mais autossustentáveis. A eólica é produzida através do vento, só que isso restringe a instalação somente para lugares com bastante vento. Já a solar pode ser instalada em quase todos os lugares, mas a instalação de placas solares ainda é bastante cara e tem um alto custo de manutenção. Agora que vocês sabem como a energia é gerada, é preciso entender como funciona a comercialização e a distribuição da energia produzida. Quem comanda e regula esse setor é a ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, através do SIN, que é o Sistema Integrado Nacional, que interliga toda a cadeia energética do Brasil. Com esse sistema, a ONS consegue controlar os níveis das bacias hidrográficas, a transmissão e a distribuição de energia para todo o Brasil, trazendo ganhos sinérgicos e tornando toda a matriz energética mais eficiente. Como vocês podem ver na tela, 64% da energia deve ser gerada pelas hidrelétricas em 2021, 9% pelas termoelétricas de gás mais GNL e 10,7% pelos parques eólicos. Essas são as três principais fontes geradoras. Como eu já comentei com vocês, as hidrelétricas podem sofrer bastante com a falta de chuva. Por isso, as termoelétricas estão instaladas em pontos estratégicos para suprir essas possíveis perdas, que em casos de seca severa, as comportas das usinas podem ser completamente fechadas até que os reservatórios voltem ao volume mínimo para operar. Quando isso acontece, as usinas termoelétricas suprem essa falta, só que a energia gerada pelas termoelétricas tem um custo maior e isso acaba afetando os consumidores. Por isso a energia fica mais cara em alguns períodos. Então a ONS controla através do sistema SIM quais comportas e de quais usinas ficam abertas e quais ficam fechadas. Isso garante uma melhor distribuição da energia e protege as bacias hidrográficas que sofrem com as secas. Como a energia gerada pelas hidrelétricas e as termoelétricas pode ser controlada, as hidrelétricas podem ter as comportas fechadas e as termoelétricas precisam da matéria-prima para gerar energia. Por isso, a geração é comercializada, ao contrário da energia solar e eólica que geram sem controle humano. A energia que as geradoras produzem é comercializada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou CCEE, que é
parecida com a bolsa de valores, mas com empresas comprando e vendendo energia. Basicamente, existem três ambientes de comercialização: o ACL, que é o ambiente de contratação livre, o ACR, que é o ambiente de contratação regulada, e o Spot. O ACL é tipo o mercado livre, onde normalmente grandes empresas compram energia negociando livremente contratos com as geradoras. Na média, comprar via ACL é 18% mais barato e esse ambiente representa 60% da energia gerada no Brasil. O ACR é tipo o varejo. Nesse ambiente são realizados leilões e empresas que consomem uma grande quantidade de energia por um longo período negociam nesse mercado. Esses leilões são regulados, então a negociação entre a geradora e a empresa não é direta. Existem normas e limites de preço nesses ambientes. Mas como existe uma oscilação na geração de energia, que acontece porque as usinas dependem das chuvas, existe o MRE, que é o mecanismo de rebalanceamento de energia. Esse mecanismo é o que equilibra o sistema e também protege as geradoras. Vocês já vão entender como isso funciona. Na tela vocês podem ver um quadro com um exemplo hipotético para vocês entenderem como funciona. Antes de mostrar como funciona o rebalanceamento, preciso explicar que cada geradora tem uma capacidade de geração. Essa capacidade é calculada através de uma análise técnica com vários fatores complexos. O mais importante que vocês precisam saber é que o objetivo é avaliar quanto a geradora consegue gerar de energia, chamando isso de garantia física. O objetivo dessa avaliação é acertar em 95% dos anos essa capacidade, ou seja, essa avaliação tem um índice de acerto de 95%. Agora vamos entender o número desse quadro. O exemplo é com 5 usinas. Os valores não são reais, é só para vocês entender o processo. A usina 1, por exemplo, tem uma capacidade de 500 megawatts, mas ela só gerou 75% dessa capacidade, ou seja, 375 megawatts. A usina 2 tem uma capacidade de 800 megawatts, mas produziu 80%, que dá 640 megawatts. A usina 3 tem uma capacidade de 650 megawatts, mas gerou 130%, o que dá 845 megawatts gerados. Como vocês podem ver, a usina pode gerar mais do que a garantia física dela. Se nessa região as chuvas ajudaram e o sistema como um todo gerou abaixo da capacidade, essa usina opera para suprir as outras. A usina 4 tem uma capacidade de gerar 900 megawatts e gerou exatamente a capacidade. E por último, a usina 5, que tem uma capacidade de gerar 750 megawatts, mas gerou 90% da capacidade, que são 675 megawatts. Como vocês podem ver nesse exemplo, a capacidade total do sistema seria de 3.600 megawatts, mas as usinas só geraram 3.420 megawatts, o que dá 95% da garantia física. Mas aí o que acontece em alguns casos? A usina 1, por exemplo, só gerou 75% da capacidade porque digamos que faltou chuvas naquela região. Só que ela comercializou no CCEE 90% da garantia física dela. Então o sistema supre essa energia mandando energia das termoelétricas. Aí que entra o spot, que é o mercado à vista. A ONS não vai deixar de entregar energia porque a usina 1 não produziu o suficiente. Ela simplesmente vai no mercado à vista e compra energia e depois manda a conta para a geradora. Por isso as geradoras precisam fazer gestão da garantia física para comercialização. Para no caso de uma seca, elas não ter comercializado uma porcentagem maior do que a produzida e serem obrigadas a comprar energia no mercado à vista por um preço maior. Esse caso aconteceu alguns anos atrás, quando uma geradora tinha 100% da garantia física contratada, mas o GSF de todo o sistema de energia estava abaixo de 100%. Essa empresa teve problemas até regularizar essa situação com queda dos resultados. Atualmente ela só comercializa em torno de 80% da garantia física. Só que no sistema como um todo, todas as usinas recebem proporcionalmente de acordo com a garantia física de cada usina. Para isso existe o GSF, uma sigla em inglês para Generation
Scaling Factor. O GSF é uma fórmula onde a energia produzida no sistema é dividida pela capacidade total do sistema. No exemplo que mostrei para vocês, seria 3.420 megawatts produzidos dividido pelos 3.600 megawatts de capacidade do sistema. Isso dá um GSF de 0,95, ou seja, 95% da garantia física. Então cada geradora vai receber como se tivesse gerado 95% da sua garantia. Então a usina 1 receberia por 475 megawatts produzidos, a usina 2 por 760 megawatts produzido, a usina 3 por 617,5 megawatts, a usina 4 por 855 megawatts e a usina 5 por 712,5 megawatts produzidos. Então o objetivo do MRE é igualar o valor recebido de acordo com a garantia física de cada usina, até porque nenhuma usina tem controle sobre a sua geração e o volume de chuvas, já que a ONS controla isso. Então o sistema acaba sendo justo para as geradoras. Existem várias empresas geradoras de energia listadas na bolsa, como por exemplo a CPFL, a CESP, a Ômega, a Engie Brasil, a Eneva, a EDP Energias do Brasil, a AS Tietê e a CEMIG. Todas essas são geradoras e estão disponíveis para os investidores comprarem ações. Algumas dessas empresas atuam também em outros segmentos do setor elétrico. A EDP, por exemplo, atua também na transmissão e na distribuição de energia elétrica. Nossa senhora, que porrada de conteúdo foi essa? Eu garanto que quase ninguém sabe disso tudo que eu passei nesse vídeo. Então retribui esse conteúdo com um like, não vai doer nada. Se ainda não é inscrito no canal, lamento te informar que está perdendo muita coisa importante. Então para de vacilar. Até a próxima e tchau!